Capítulo 3 Café da manhã, segunda-feira. Passava pouco das 9 da manhã quando ele acordou, renovado, e o céu brilhava completamente azul e sem nuvens, como ele podia confirmar através da janela escancarada do seu quarto. A cabeça, enfim, gozava de uma leveza verdadeira. Nenhum laivo do peso da noite refletia-se na sua face, nem em relação à esposa ou ao filho perdido. Foi como acordar no próprio lar num dia de folga. Michael se espreguiçou e saiu do cômodo em passos lentos, de ânimo renovado, e avançou ao banheiro no fim do corredor. Lavou o rosto e conferiu os roxos no tórax e nos braços e os poucos arranhões causados menos pelo acidente do que pela mata feroz, o rosto deslustrado apenas por uma pequena vermelhidão e um corte raso na testa. As dores haviam desaparecido por completo. Vestindo o short e a camisa leve de algodão emprestada, descalço, voltou pelo corredor, passando direto pelo quarto de David, por aquele onde dormira e por último pelo quarto do casal dono da casa, todos abertos e vazios. Por se tratar de uma segunda-feira, não estranhou. Desceu as escadas e a sala dormia em semelhante abandono. Na sala de jantar, logo vizinha, separada por uma parede fina sem portas, enfim o primeiro sinal de vida. Jennifer tomava o café da manhã distraidamente, sentada à mesa com uma cabeça voltada para o jardim nas largas janelas laterais. Sozinha, ela vestia uma camisa branca e larga, e, da cintura para baixo, um short pequeno que por 2 dedos apenas fazia-se visível sob a peça superior. Os cabelos loiros desgrenhados à altura dos ombros cobriam-lhe a face. Analisando-a pelo pescoço nu e pernas infantilmente dobradas sobre a cadeira, ela parecia ainda mais jovem do que parecera antes. Michael a mediu de cima a baixo por alguns segundos. Pensou que ela talvez se esquecera de sua presença na casa. Então Jennifer se virou para trás. — Não, por favor, fique! Pediu ela docemente quando ele recuou um passo. Tinha a expressão mais leve que a do jantar e falara numa candura que ignorava o desaire dos poucos trajes. Jennifer passara a noite acordada, esmiuçando mentalmente a triste história do intruso. Ela não esquecera aquele sorriso perigoso e nem o ignorara, até repreendera Jorge firmemente a fim de lembrá-lo de onde viviam e a que riscos se submetiam, mas a tristeza do intruso a afetara profundamente. Jennifer podia imaginar, embora de forma superficial apenas, o sofrimento da mãe acidentada. Sempre sonhara em ver-se grávida e mãe de meninos pequenos, e sofria, apesar de veladamente, a decisão imutável de Jorge quanto a não ter mais filhos. Por isso custara dormir refletindo sobre o pesar de Michael e Michelle, e também por esta razão seus olhos não enxergaram nele um intruso quando o viram pela manhã. — Sente-se e tome café comigo, ela convidou. — Certo. Michael se surpreendeu tanto pelo convite quanto pela percepção tardia da beleza indecifrável naquele rosto que, de repente com vida, era iluminado por olhos verdes escuros e cabelos claríssimos. Reparando bem em Jennifer, o custo de crer que ela era casada com Jorge recrudescia. Quanto a ser mãe de David, ele já se convencera de ser impossível. Ela era demasiado nova para isso. Sentou-se, crescendo em constrangimento à medida que notava Jennifer revelar distraidamente mais do corpo do que o imaginado sob a luz vinda das janelas. O tecido velho da camisa e o seu desleixo ofereciam uma leve transparência, sem cair na obscenidade, contudo exuberante a olhos argutos como os seus. Michael desviou o olhar temendo a entrada de George ou David, mas Jennifer exibia tão somente uma serenidade completamente distraída. — Você está sozinha em casa? Ele perguntou. — Sozinha não, estou com você, brincou ela, encarando-o leve. Michael riu, mas imediatamente engoliu a graça quando se percebeu não retribuído. Desviou o olhar, retraído. Encheu para si a xícara de café oferecida e levou-a à boca, e Jennifer ainda o encarava como lendo um epítome de difícil compreensão. Jorge saiu ao trabalho e David à escola, ela explicou. Ele sai sempre cedo. Jorge retorna ao escurecer. David vem para o almoço, completou, tendo divisado a agonia do desconcerto nele. A campainha interrompeu a conversa e livrou Michael da obrigação de seguir o assunto. Jennifer, indiferente como se o som não a tivesse alcançado, não fez menção de atendê-la.
Houve o segundo toque e ela continuou a tomar o café sem dar importância. Após o terceiro, Michael estava prestes a indagá-la quando notou não estarem sozinhos como concluíra. A governanta passou, apressada, em direção à porta, e logo retornou anunciando o delegado, sem entrar nem olhar diretamente para Michael. Segundo ela, o delegado viera vê-lo, fato para o qual Jorge antecipadamente o prevenira. Cuidado nos seus modos, pediu Jennifer, se levantando para sair. Estarei na cozinha. Antes de se preocupar com o delegado ou com o alerta enigmático, Michael prestou atenção à retirada de Jennifer. De repente, era impossível tirar os olhos dela. A inocência nos modos ousados, o short curto de tal modo que, de pé, escondia-se pelo comprimento da camisa solta e criava a ilusão de estar nua da cintura para baixo, as pernas e os pés expostos, a nudez das costas desenhando-se levemente através do tecido batido. Em outra mulher, Michael julgaria naquela simplicidade uma provocação cheia de malícia. Tomaria o desleixo por lascívia. Em Jennifer, não. Não naquela novíssima mulher cujas feições escondiam-lhe as menores linhas de simpatia e que, de tão séria, parecia obrigada a aturá-lo. Ainda tinha na cabeça quando se dirigiu à sala. Um delegado carrancudo o aguardava, alisando o bigode negro de um modo impaciente, ditando as posições a dois jovens policiais que, para Michael, pareciam demasiado moços para a farda. Eles passariam por adolescentes fantasiados, não fosse a austeridade ostensiva no rosto. A jovem dupla não descerrou os lábios nem sequer para cumprimentá-lo. Preciso te fazer algumas perguntas, Michael, disse o delegado, sem amainar a rigidez do rosto. Acabei de acordar, resmungou Michael, inseguro. Nem tive tempo de trocar de roupas ainda. Será que não podemos conversar um pouco mais tarde? Conhecia este lugar, Michael? Ouviu falar da cidade antes ou de alguém que aqui esteve? Olhe, eu realmente prefiro. Por que veio a nós com a sua esposa naquele estado, Michael, se não conhecia a cidade? Por que não procurou outra cidade? Não foi uma escolha, disse Michael, e desenrolou resumidamente a mesma história contada durante o jantar, omitindo conscientemente o trecho sobre as acusações da família de sua esposa. Na cama, antes de dormir, arrependera-se tardiamente do quanto se permitira expressar-se à mesa. Culpa da alma fragilizada. E o delegado ouviu-o com desagradável atenção, mostrando-se altamente desconfiado e preocupado em descobrir se ele ouvira menções, mesmo que indiretas, à estrada que o conduzira até ali. Michael não demorou a se irritar, mas, por ora, era tudo o que o delegado queria saber. Ele fez apenas uma última pergunta ao ser encaminhado à saída. Quanto tempo pretende permanecer por aqui, Michael? Em meio ao arrependimento da última noite, Michael resolvera aceitar a hospedagem por período maior que o de um simples dia. Uma boa conversa a sós com Jorge e a análise da vida deixada para trás o haviam conduzido a tal decisão. Só até a minha mulher ficar boa, revelou, e bateu à porta, tal qual estivesse em sua própria residência. Aturara uma multidão de desconfiança no primeiro acidente de Michelle. A tolerância havia se esgotado. Voltou e se sentou no sofá, aliviado pelo término das perguntas. O papo havia sido suficiente para devolver-lhe o peso e as preocupações. Precisava relaxar e respirar. E tomou a liberdade de se afundar no sofá, alheio aos bons modos. Somente então, a cabeça se esfriando na medida em que o cenário novo tomava-lhe a concentração, notou a falta de televisões e aparelhos de som na sala, e talvez em todos os cômodos pelo que se lembrava. No quarto em que dormira certamente não havia nenhum. Estranhou. Uma casa bonita e cheia de bons móveis não dispor ao menos de uma televisão ou um rádio era no mínimo incomum. Estranho. Levantou-se e seguiu silenciosamente à cozinha, onde a grande governanta, de costas, preparava algo no fogão, e Jennifer, um passo atrás, lambia os dedos no saboreio a um viscoso doce de leite caseiro. Admirou as pernas curtas e encorpadas e a silhueta bem definida sob a camisa branca. Poderia passar horas admirando-a, pensou, e desapareceu rapidamente, escondendo-se atrás da parede quando Jennifer se virou. Michael respirou aliviado por não ter sido visto. Então um desejo tão extravagante quanto impossível passou por sua cabeça, de surpresa. Queria ser visto. Queria que ela soubesse ser desejado.
pensamento absurdo e canalha. Afastou-o da cabeça e decidiu sair. Era ainda cedo, bom para uma volta pela cidade, para conhecê-la e depois ir ao hospital ver Michelle. Michelle! Ficou surpresa e constrangida ao perceber-se admirando outra mulher enquanto a sua, que acabara de perder o filho carregado no ventre, via-se internada no hospital de uma cidade completamente desconhecida para ela e esquecida. Havia 2 noites ele só pensava nela, em ter um filho com ela, uma vida melhor e completa junto a ela, e de repente permitia-se uma lascívia imperdoável dessas. Absurdo dos absurdos. Subiu ao quarto a fim de se trocar. Um passeio cairia perfeitamente bem ao seu espírito. Precisava de ar e precisava ver Michelle no hospital. Você vai sair? Indagou Jennifer. Michael ouviu a voz doce cercando-o com inexplicável zelo ao, já de roupas trocadas, estender a mão à maçaneta da porta da sala. Decidi dar uma volta, ele disse, e viu uma mudança significativa em Jennifer, que julgou como descontentamento por não tê-la avisado. Pensei que estivesse ocupada, por isso não avisei. Onde pensa em ir? Indagou ela, os olhos verdes brilhando intensamente. Eu te levo. Quero apenas conhecer as ruas, nada específico. Vou sozinho mesmo, obrigado. Minha companhia te aborrece, por acaso? Jennifer preocupava-se com ele. Não era certo alertá-lo acerca dos perigos da cidade. Podia ser tomada por cúmplice de suas loucuras. Mas, não entendia o porquê, gostara de Michael. Ele tinha dor e desgraça suficientes, e Jennifer sabia que sozinho ele não duraria um dia a salvo na cidade. Por isso a sua insistência. Não, ao contrário, Michael riu, inconsciente do grave deslize, e esperou que ela subisse para se trocar. Não havia como recusar a companhia dela para o passeio pela cidade. Capítulo 4 O dia de David. No mesmo dia, bem cedo. Os portões estavam abertos, contudo poucos alunos se espalhavam no pátio, corredores e arredores quando David chegou. Ele se sentou no chão, escorado às longas paredes lisas do andar térreo, e puxou da mochila um dos seus livros adquiridos da biblioteca da escola. Livro este que vencera todas as minuciosas triagens do corpo docente a fim de se qualificar ao gênio da cidade. Nunca passara por sua cabeça a ideia de procurar um livro proibido e se expor às suas linhas sediciosas, pois já tivera o desprazer de verificar as consequências irrefreáveis de tal atitude no comportamento de outros alunos. Preferia a segurança das normas e gostava de chegar cedo à escola. Ficava lá sentado, lendo materiais aprovados, fossem de fora ou do próprio jornal local, até a moderada leitura ser interrompida pela chegada do seu melhor amigo ou pelo sinal da entrada. Nesta manhã, uma sensação incômoda chegou a ele de fininho, forçando-o a fechar o livro e erguer a cabeça para analisar os alunos que já ali se encontravam e os que iam continuamente chegando. O sentimento e o primeiro olhar revelaram, não era um dia comum, e a mudança não se assentava em sua paz. Os garotos e garotas conversavam em volume baixo, constante, em vez de se esconderem no sono e na mudez costumeira, e iam gradualmente formando rodinhas que cresciam em volume e quantidade diante dos seus olhos. Seus ânimos se mostravam ativos, como só nos esportes se justificavam. Algo havia quebrado a mortidão habitual. E, invariavelmente, os olhares apontavam em sua direção. David guardou o livro na mochila. Rapidamente ganhara a impressão de que, além de todos discutirem o mesmo tema, lançavam olhares em sua direção não apenas curiosos, mas feridos e desgostosos. Era como se a questão principal não fosse os intrusos e os transtornos que podiam trazer com comportamentos desrespeitosos e inconsequentes, sim o acolhimento deles na sua residência. Pela primeira vez David se sentiu mal na escola, encarado de forma desaprovadora e talvez ameaçadora. Pelo grande respeito do qual seu pai dispunha na cidade, não esperava ter sobre si o rejeito que só aos intrusos deviam. Uma necessidade inexplicável de procurar um lugar para se esconder, um lugar seguro, de súbito o inundou.
Ninguém o havia intimado pessoalmente, nenhuma ameaça, nenhum insulto, mas os olhares bastavam. Levantou-se e saiu apressadamente do pátio. David nunca experimentara sensação tão ruim quanto a que provou ainda cedo na primeira manhã de aulas após a chegada de Michael à sua casa. Seu amigo gordo, num espírito menos impressionado que o da maioria, foi procurá-lo no lugar de sempre e não o encontrou desta vez. Tão cedo, a ponto de a neblina densa das montanhas não ter ainda se dissolvido da vista, ele podia usar sem se banhar em suor os agasalhos esportivos dos quais tanto gostava. A roupa inseria nele um sentimento acima da melancolia e do desencanto de rotina, sem comprometê-lo em frente a olhos vigilantes. Dividia com ele o brilho dos atletas nas revistas proibidas que, escondidas e bem cuidadas, limpas uma vez por semana, amontoavam-se sobre o forro do seu quarto. Gordo sempre fora o amigo mais chegado a David, e quando investigou a parte de trás das salas de aulas, esvaziada, achou-o lá, sozinho. "Por que mudou de lugar?" indagou o Gordo, se sentando ao lado dele e em seguida questionando-o sobre o assunto do momento. David, intranquilo, não deu senão palavras vagas, sem muito revelar da conduta do intruso ou de si mesmo, sem desviar a atenção da névoa esbranquiçada no horizonte. Gordo não forçou a barra, já conhecia os máximos da história. Gordo não forçou a barra, já conhecia os máximos da história. Soando o sinal, se dirigiram ambos às suas distintas salas. Neste ano, o sorteio das turmas os havia separado. David retardou o quanto pôde a entrada na sua, de forma a entrar quando a voz do professor já se ouvia trabalhando através da porta fechada. A sensação ruim na boca do estômago e o embaraço de ser vigiado nos mínimos passos acompanharam-no ainda até que ele se acomodasse na carteira. Todavia se dissiparam rápido sob o labor diligente do professor, cuja entonação firme não cedia espaço a assunto diferente da matéria ensinada. Somente faltando menos de 10 minutos para o término da primeira aula, quando ele incumbiu os alunos de responderem ao questionário nas apostilas e se sentou fazendo anotações, o respeito ao silêncio obediente se quebrou. E o burburinho iniciado de imediato era definitivamente incomum. Ao professor não incomodou. Ele entendia por natural a necessidade de debaterem o inexplicado desfecho da festa de sábado, até porque ouvira cada uma daquelas exclamações redundantes na diretoria e na sala dos professores mais cedo. Todos precisavam falar, embora ninguém soubesse ao certo o quê. David podia sentir os olhares mesmo estando de costas para eles. Tinha amigos também nesta sala, porém nenhum em igualdade a Gordo, como somente então se deu conta. Inevitavelmente, tornou-se o único quieto e a constatação possuía um peso difícil de entender e disfarçar. Para ao menos amenizar a pressão na cabeça, David endireitou o corpo na carteira e mirou um ponto à lousa, sem dele se desviar para a direita nem para a esquerda. Faltava lugar para repousar as mãos e posição cômoda para relaxar as pernas. Um desconforto novo. De repente, se mover exigia coragem, quase que respirar exigia coragem. E a situação piorou drasticamente quando, na confusão de vozes, começou a ouvir o seu nome em bocas alheias. David, um intruso, na casa dele. Que absurdo! Arriscou olhar para trás no movimento lento e penoso do pescoço. Rostos hostis o miravam. De popular passara odiado, ou pelo menos assim parecia. O sentimento de injustiça cresceu no peito, mas, no fundo, David concordava com os outros alunos, e uma ponta de segurança resistia na sua proteção zelosa dos costumes. A atitude do seu pai havia sido absurda, inaceitável. Ele não podia simplesmente pôr o intruso dentro de casa, independente do respeito do qual dispunha. George devia saber ser apenas questão de tempo até algo grave acontecer, especialmente se Michael continuasse a exibir sorrisos como sendo a coisa mais natural do mundo. Intimidado na sala, pressionado pela algaravia ao seu redor, David decidiu falar com o pai assim que pudesse, e em tom sério. O intruso precisava partir. O pai havia de se lembrar da vigilância e entendê-lo.
Ele não podia ter perdido o juízo de uma noite para outra. Na educação física, a última aula do dia, depois de outras cujo clima em nada se alterara e só contribuíra para a decisão de confrontar a apostasia do pai, David, desinteressado de participar das equipes no futebol, sentou-se encostado ao alambrado protetor das quadras, mais próximo à partida de vôlei. Sozinho, assistindo aos jogos acirrados, porém isentos de paixão, fechou-se de tal modo dentro de si mesmo, nas próprias resoluções, que não notou Débora abandonar o time e vir ao seu encontro no uniforme suado. Ela tinha mechas grudadas ao rosto e respirava forte devido ao cansaço da partida. David só percebeu quando ela encostou o ombro úmido ao seu. "E aí, David?", disse ela, como se fossem grandes amigos em vez de meros e mal conhecidos. Na verdade, ele se impressionou em saber que ela ao menos conhecia o seu nome. "Cansou?" David se manteve mudo, abalado, apenas olhando-a e não crendo na própria visão. Ela tão próxima, o pescoço queimado pelo sol brilhando de suor, os cabelos negros amarrados ao alto. David encantara-se por ela na 5ª série, quando estudaram juntos pela primeira vez. Nunca se falaram antes. Nunca a composição de um grupo para trabalhos unira, fosse por escolha ou por sorte. Nem mesmo se cumprimentavam ao se cruzar dentro ou fora da escola. No entanto, ali estava ela ao seu lado. David nem imaginava o próprio semblante embasbacado neste momento. Persistindo o silêncio, ela continuou. "Dizem que o intruso está na sua casa." Bom, a mulher dele está muito mal, coitada," ela continuou. "Quase morta. Também naquele estado em que chegou. Você viu?" Eu sei." David gostava da maneira como a camisa molhada se grudava ao corpo de Débora. "Coitados, é verdade que é a 2ª vez que ele perde um bebê?" Na verdade, quem perdeu o bebê foi a esposa dele," brincou David, tentando a todo custo controlar a gagueira. Geralmente não gaguejava tanto ao conversar com garotas. Sua pele clara, cabelos castanhos e olhos verdes tais quais os de Jennifer costumavam agradá-las. Com Débora era diferente. "Você é engraçado", disse ela, encarando-o fundo e demonstrando agrado. Uma vida proibida de sorrisos os havia ensinado a reconhecer tais manifestações apenas pelo olhar. E diante da abertura, David quis se entregar, derramar-se em confissões, revelar ser louco por ela desde a série em que pela primeira vez estudaram juntos. Antes aflito, de repente ardia em brasas. Ele não abriu a boca, então ela emendou. "Será que um dia eu posso conhecê-lo?" David sentiu o peito trepidar de glória e as emoções do triunfo por pouco não rebentarem imediatamente em lágrimas. Claro, quando quiser", respondeu ele num êxtase quieto e contido à força. Estava emocionado. "Ótimo!" exclamou ela, escondendo também as faíscas de excitação na imagem séria. "Gente de fora da cidade é sempre um mistério. Ele vai gostar de mim, será?" "Ah, você fala do intruso?" murchou ele, a decepção não se diferindo muito da alegria. "Óbvio. Ele dormirá até quando na sua casa?" Mais uns dias, até a mulher dele melhorar." Um breve instante de silêncio enquanto ela digeria a oportunidade de um intruso por dias ao seu alcance, e David teve uma ideia audaciosa. O enlevo anterior, embora censurado, avivara os seus sonhos. "Quer jantar na minha casa hoje?" "Jantar?" O tom dela foi desaprovador. "Por que isso?" Conhecer Michael. Você não me disse que gostaria?" "Isso se Juliano não se importar, é claro." "Juliano não é mais meu namorado", rebateu Débora, e enquanto ela, levemente avermelhada pela menção infeliz, negava as ligações sentimentais com Juliano, David percebeu serem observados por ele de longe, e da visão absorveu um frêmito de insegurança.
Juliano, de cabelos negros levemente bagunçados e olhos de um azul tão claro que, de longe, passava-se por sem cor, a David passava-se por louco. E havia motivos suficientes para tê-lo assim no seu conceito. Destemperos e explosões incompatíveis com a suavidade de seus ensinos. Débora era prova viva. Juliano não estudava na classe de David e Débora, mas neste dia compartilhavam a aula de educação física. Sim, eu aceito o seu jantar. Posso levar junto a minha amiga? Pode, concordou David. Nós jantamos às 9. Tudo bem se chegarmos mais cedo? Estou ansiosa para conhecer o intruso antes de fazerem com ele o mesmo que com todos os outros. Acertados os detalhes, Débora se levantou e voltou correndo à partida de vôlei. David mal podia acreditar na surpresa que o pêndulo do destino preparara. Débora conhecia o seu endereço. Era tudo fantástico. Talvez Gordo nem acreditasse na sua admirada narração quando contasse a ele. Se Maicon, com seu comportamento, representava ameaça para toda a cidade e incrível dor de cabeça para David, que previa os olhares acusadores todas as manhãs pelo tempo que o acolhessem, ao menos já o presenteara com a mais bela das recompensas, o de sabor da rejeição e o sabor dos desejos ocultos do coração, lado a lado, de mãos dadas. David abandonou a ideia de confrontar o pai, afinal, tinha que admitir, jantaria com Débora apenas graças ao intruso. Considerando o quanto gostava dela, valia todos os riscos. Capítulo 5 – Passeio pela cidade. Sem dúvida, a temperatura ultrapassava os 30 graus. A sombra, a brisa descida das montanhas cumpria bem o papel de refrescar o calor refletido no asfalto e trazer alívio à pele exposta. Porém, debaixo do sol, a sensação de quentura sufocava-o dentro das roupas grossas. O jeans da calça comprida e a camisa de flanela definitivamente não se ajustavam ao clima. Embora em uma vagarosa caminhada, Maicon suava excessivamente. Sentia o sol fustigar os braços e a cabeça e a camisa umedecerem-se rápido de dentro para fora. Jennifer, por sua vez, protegida pelo guarda-sol pequeno de caminhada, vestia algo bem mais adequado. Saia leve e solta, caindo 2 dedos abaixo dos joelhos e blusinha de seda em mangas curtíssimas. O quente desconforto não impedia Maicon de reconhecer e admirar a beleza simplória da cidade e respirar a sua calmaria florífica. Tudo por onde passava era agradável à vista e pacato. Na maioria, as casas eram pequenas, iguais e bem cuidadas, todas apresentadas na calçada pelo verde de um jardim simpático. Portões de ferro e grades nas janelas não existiam. As ruas principais eram largas, as distantes do centro estreitas, os quarteirões fileiras compridas de 2 casas, uma de costas para a outra, sem divisões de cerca. As árvores de variadas espécies, em fila, se alinhavam nas calçadas, algumas grandes e volumosas, de grossas raízes expostas, outras pequenas e magras. E de qualquer ponto, de qualquer rua, a floresta agigantada no cerco à cidade os vigiava. Somente o letreiro luminoso vindo de um outro ponto, próximo aos limites da cidade, se fez comum a Maicon. Todavia ele não dedicou atenção à sua luz. Interessava-se por enquanto pelo que era singular. Isso é um labirinto sem fim, exclamou, na rua em que a cidade terminava e a floresta tinha início. Referia-se à imensidão de árvores começada de repente, logo ao pé da calçada e assustadoramente densa, despreocupada em respeitar os limites de concreto. Agora vejo milagre em ter saído vivo daí, comentou, menos assustado do que maravilhado. O ânimo estava no auge desde a chegada, resultado do assédio silencioso e inesperado em cima do seu passeio. Poucos minutos haviam sido suficientes para Maicon compreender ter se tornado uma atração na cidade. A curiosidade dos moradores o seguia nas ruas próximas ou afastadas do centro. Havia uma inquietação viva com sua presença. Maicon logo perdeu a conta de quantas vezes flagrou um morador correr para o interior de sua residência e reaparecer segundos depois trazendo outros 2, 3 ou 4 para testemunhar a sua passagem, como matutos diante de uma personalidade importante.
Crianças o seguiam por longos trechos, a pé e em bicicletas descoloridas pelo sol, apenas olhando-o, e toda a curiosidade não o chateava. Como efeito, deixava-o feliz. A atenção demasiada transportava-o às antigas ilusões do início da carreira no futebol. Uma realização distorcida, porém capaz de erguer alguma satisfação. Por um instante ele podia se sentir importante como sempre sonhara. Jennifer também não passava despercebida pelo interesse escandaloso da cidade em seu hóspede, mas ela compreendia perfeitamente não terem motivos para se animar com isso. O assunto Michael, Michelle e bebês perdidos vinha sendo discutido desde o nascer do dia. Poucos diziam acreditar que ele de fato surrara a esposa e consequentemente a levar àquela primeira desgraça. Os desconfiados levantavam hipóteses. Michael, depois de surrá-la outra vez e conceber que havia perdido os limites da violência, se lembrara de uma cidadezinha conhecida por engano no passado e a trouxera para ali com uma desculpa esfarrapada de acidente de trânsito. A maioria absoluta, no entanto, enfraquecida por seus próprios acontecimentos desgraçados, acreditava na verdade do intruso, sobretudo depois de vê-lo pessoalmente. Michael não parecia o tipo espancador de mulheres. Havia força no seu físico, mas não violência. Masculinidade nos traços robustos do rosto, no queixo grosso, nos cabelos curtos, contudo, ao mesmo tempo havia fragilidade nos olhos fundos e tristeza. Toda a dor a qual ele fora submetido aproximava-o perigosamente dos cidadãos que o julgavam. Enxergar em Michael um ser humano inofensivo e vítima dos sentimentos, de repente, não era difícil como sempre fora com intrusos, ou como deveria ser. Michael parecia um injustiçado por sua história. Inesperadamente, nesta manhã, olhar para Michael ajudou a reativar nos moradores da cidade a memória da falecida Heloísa Dias nos últimos e angustiantes dias sem o pequenino filho. Tanta injustiça. Não o aprovavam por completo, mas havia o pensamento íntimo de que ele já sofrera o bastante. Padre Lúcio não esperava e se surpreenderia terrivelmente ao constatar que seu cansativo trabalho noturno de espalhar as notícias do intruso pela manhã mostrasse resultado contrário ao de sua intenção. Não havia ainda como saber de nada. Tudo o que acontecia, para o bem ou para o mal, acontecia em segredo. Sempre sonhei morar em um lugar isolado assim, sabia? Confessou Michael, minutos depois, quando se sentaram em uma pracinha para Jennifer ajeitar as sandálias nos pés, os curiosos permanecendo no seu encalço. Às vezes os sonhos viram pesadelos, rebateu ela com falsa despretensão. Michael riu. Um estranho clima de nostalgia pairava no ar para Michael, como se a cidade vivesse atrasada no século, parada no tempo. As casas com jardins e sem portões o faziam se sentir dentro de um romance estrangeiro. As pedras brancas enfeitando os jardins davam um toque de refinamento agradável. Até o oxigênio a entrar nos pulmões parecia mais leve e limpo, filtrado pelo mundo de mata que os cercava. Apesar do calor, estenderam longamente a caminhada para o retorno, por novas ruas, e quase uma hora depois chegaram à Praça Central, local da festa na noite em que Michael viera parar na cidade com Michelle nos braços. Então esvaziada, Michael podia vê-la melhor. Uma grande área aberta e arborizada, com bancos de concreto nas extremidades, livre ao centro. Os enfeites em verde e branco já haviam sido recolhidos e o palco desmontado. Algumas poucas pessoas se viam nos bancos ou sentadas ao chão sob a sombra das grandes árvores, e nenhuma delas, absolutamente nenhuma, permaneceu indiferente à presença recém-chegada. Não importava a atividade na qual se distraíam ou a que distância estavam, cada pessoa na praça, jovem, criança ou adulto, sem questão de esconder o descarado interesse, o seguiam com a cabeça e, não pouco, também com os pés. Para Michael era uma situação inusitada, mas em nenhum momento incômoda. Jennifer sentou-o num banco e se dirigiu ao carrinho armado no espaço vago da praça. Afastou-se apenas por meio minuto de Michael, o suficiente para uma respirada mais aliviada. Perto dele sentiu o peso da cidade também em sua cabeça, todavia não o abandonaria.
O erro maior já havia sido cometido, o de recebê-lo em casa, o de ignorar as suas manifestações abertas de riso. George resolvera bancar os riscos desta vez, então Jennifer estava disposta a ajudá-lo. Ela não atiraria Michael aos leões. Por toda a dor dele e de Michelle, achava justo que eles saíssem juntos da cidade para recomeçar a vida que tinham direito. Jennifer estava verdadeiramente disposta a ajudá-lo e compreendia que se permitir ser vista junto a ele era uma ajuda grandiosa. Ele estaria seguro enquanto ao seu lado. Pelo menos assim ela pensava. Retornou com 2 sorvetes na mão e se sentou junto a ele. Ficaram observando e sendo observados pelo tímido movimento enquanto Jennifer explicava que em dias de festa mal se podia caminhar por ali e ao mesmo tempo Michael estudava os rostos ao redor. Sempre que se virava para um lado, ele se deparava com alguém o encarando de cara fechada. Parado era mais fácil reparar nas expressões. Tentou sorrir 1 ou 2 vezes, mas seu sorriso foi sempre cortado com estupidez. Rapidamente começou a sentir estranheza. De repente, era como se não fosse bem-vindo ali. Ficou confuso. Percebeu que na verdade não era uma atenção nem parecida com a que sonhava ter. Tão corajosa quanto inesperadamente, uma senhora se aproximou de Michael e Jennifer com o marido e deixou a praça inteira num silêncio espectral. Ambos estavam a par da história do intruso e igualmente sensibilizados. Faziam parte da imensa maioria que a cada vez que viam um garotinho pequeno se lembravam de Wellington Dias e se questionavam a respeito dos próprios valores, da própria vida. Eram do grupo que, quando ouviram a triste história de Michael, logo se lembraram da loucura irremediável que acabara com a vida da mãe do menino. "Podemos incomodar, Jennifer?" indagou a senhora, fazendo o coração de Jennifer disparar no peito. Por um segundo, a jovem esposa de George pensou que os sorrisos amigáveis de Michael não houvessem passado despercebidos. Pensou que ele teria de prestar contas por eles agora e não saberia reagir se isso acontecesse. Por sorte, a senhora se virou para o intruso e prosseguiu com calma. "Qual é mesmo seu nome, meu rapaz?" "Michael", disse ele, se levantando. "Muito prazer." Exibiu um sorriso aberto e ofensivamente branco. A senhora e o senhor se olharam desconcertados, no fundo sabendo estarem tomando partido a favor de algo muito errado. A certeza de estarem neste minuto se desviando de tudo que haviam sido ensinados lhes provocou um terror súbito. O senhor só não desistiu e correu da situação porque a esposa desviou o foco rapidamente da grave transgressão. "É muito triste perder um filho", ela disse, e o ânimo de Michael desabou. "Que dirá 2? E enfrentar desconfianças horríveis então?" Michael se espantou com o comentário. Travado, voltou a pensar em Michelle. Toda a sua tranquilidade foi tomada de assalto. Devia estar preocupado com Michelle o tempo todo, mas não estava. Isso preocupava. A facilidade com a qual se esquecia dela era preocupante. Precisava que um casal de velhos viesse e o lembrasse da esposa que tanto amava. Era algo definitivamente errado. "Padre Lúcio nos contou", explicou a senhora com naturalidade. "Espero que superem isso completamente." Michael ficou constrangido e pensando a que conclusões o delegado chegaria quando ouvisse a história da boca do povo. Agora compreendia, ou achava que compreendia, os olhares sérios acompanhando-o. Nem por um segundo considerou que o fato de a história triste ter se espalhado rapidamente pela cidade fosse realmente o que o ajudava. Se compreendesse a verdade sobre o lugar onde se encontrava e sobre as pessoas que o cercavam, teria de agradecer ao padre por ele, mesmo sem querer, ter ajudado tanto. "Muito obrigado", Michael agradeceu sorrindo forçadamente. O senhor de idade, então, puxou a esposa pelo braço sem que ela pudesse retribuir o aperto de mão oferecido. Ele estava assustado e tremia sem controle. Sabia estar brincando com fogo. Michael esperou o casal se retirar e se voltou para Jennifer. "Por isso me olham desse jeito? Todos já sabem. Minha mulher internada no hospital depois de perder o 2º filho e eu aqui parecendo um turista feliz. Esse padre, acho que todos na cidade já conhecem a minha vida inteira."
É bom você aprender algo sobre a cidade também, Michael. E rápido, respondeu Jennifer no instante em que Padre Lúcio apareceu e de longe fez sinal com as mãos. A igreja ficava de frente para a praça. Vamos até lá? Ela engoliu em seco, sentindo que o havia levado para uma armadilha. Não tinha como livrá-lo do chamado sem se comprometer. Você pode ir. Eu tenho que voltar para ajudar a governanta com o almoço. Mas abra os olhos, Michael. Esse não é um lugar como os que você conhece. Preste atenção ao seu redor. Isso significa alguma coisa em especial? Prestar atenção em quê? Abra os olhos e olhe ao redor, disse ela, se virando e saindo. Era um risco muito grande acompanhá-lo até a igreja. E por Deus, tente se manter longe do calabouço, sussurrou ela quando já não podia mais ser ouvida. Subcapítulo: Os calabouços. O padre, acompanhando a Jorge de muito perto, socorrera Michael na noite do nebuloso acidente, ou, ao menos assim parecera para olhos que não o conheciam de verdade. Ele permanecera no hospital até o início da madrugada enquanto examinavam os acidentados e ali reaparecera bem cedo na manhã seguinte, no que se via a diligência paternal de um homem de bem para com um estranho, para os mesmos olhos. Mesmo assim, Michael não o suportou desde o início. O senhor de rosto amarrado, à primeira vista, carregava um ar demasiado severo e conhecê-lo melhor não suavizava a impressão. Havia sido de Padre Lúcio a elaboração intelectual dos calabouços, numa época em que a crescente dificuldade de se manter a ordem os forçava ao punho firme. Jorge, naquele tempo, quando Jennifer não passava de uma criança sisuda presa às barras dos pais, ergueu-se a imagem de ferrenho opositor do projeto, a voz da razão sobre a do radicalismo, e, enquanto resistiu às constantes pressões, manteve parte da cidade na sua causa. Mas a ideia, tendo sido solta, cresceu devagar, uma semente regada dia a dia por ações descontroladas, e inevitavelmente curvou também a resistência ao seu apelo cheio de zelo. Por fim, 2 calabouços, em lugares distintos, foram construídos em caráter de emergência. O primeiro, temido com peso de morte, abaixo da igreja, nos fundos, para aqueles que teimavam em imputar os costumes por inúteis ou sem propósito, para os que sorriam sem pesar, para os intrusos, e dali saíam somente quando sem vida, carregados em sacos negros na forma e horário a que se ganhara maior atenção. O segundo calabouço, de uso mais frequente, fora construído na única escola local, também no subsolo. As reclamações dos professores quanto ao custo de se manter o recato havia muitos alertavam. Então, um sorriso e prisão digna de contos horrendos numa escuridão absoluta e em constante estado de choque, tanto que os infratores jamais chegavam a conhecer as reais dimensões da prisão, não importava a idade. Passava de uma simples lei, sustentavam-no como um ensinamento. No terror, educavam as crianças o valor de viverem sem excessos, ensinavam-nos a romper os laços com sentimentos nocivos à sociedade, mostravam o valor da prudência, educavam-nos tão somente, sem jamais expô-las à pena máxima como na primeira construção. A única escola da cidade comportava facilmente alunos de todas as faixas etárias, separando-os por setores, dependendo de suas séries, e nenhum deles se via isento ao calabouço. Ninguém, incluindo-se Jorge, pôde encontrar argumentos para negar as melhorias suscitadas por eles. Por mais de 10 anos, os calabouços se mostraram maravilhosa arma na luta contra a perdição e o fim do perigo de uma conflagração desastrosa para a cidade. Depois do ocorrido com o indefeso Wellington Dias, no entanto, nunca mais foram usados, nem o da escola, nem o da igreja, mas Padre Lúcio sabia como reativá-los. Subcapítulo: Conhecendo a Igreja. Michael cogitou se fazer de distraído e oferecer as costas ao indesejado aceno, e a indelicadeza prometia um prazer merecido diante do seu desgosto anterior. Jennifer se retirara rápido, e ele sabia que ela também não suportava o padre e se agarrara à primeira desculpa esfarrapada para fugir do encontro. Michael sabia disso tanto quanto sabia do próprio descontentamento.
e, embora tentado, desistiu da alternativa, considerando-a demasiado explícito. O pequeno prazer, por enquanto, ficaria apenas no pensamento. Sorriu forçado à distância, iniciando as passadas lentas em direção à igreja ao mesmo passo que torcia por algo neste meio tempo que encurtasse infalivelmente a duração do encontro ou mesmo impossibilitasse. Reconheceu de longe o trejeito carrancudo do padre e imaginou a ânsia dentro dele por novos questionamentos invasivos. Michael realmente o estava odiando por ter espalhado a sua história. Constrangia-se imaginando a quantidade de pessoas a par dos seus problemas íntimos, especialmente a acusação descabida de agressão à esposa. Dia lindo para um passeio, pena sua esposa não poder acompanhá-lo, disse o padre, recebendo, e Michael mastigou as palavras, tentando discernir se o tom provocativo saíra de forma intencional. Por enquanto decidiu controlar os nervos e ser gentil. A presença de duas senhoras e uma moça junto a ele pedia bons modos. Saí somente para conhecer a cidade, disse. Que seja, prosseguiu o padre. Quero apresentá-lo a essas senhoras. Tem um minuto para nós? Nem tão senhoras assim, brincou Michael, cumprimentando com um aperto de mão caloroso e um sorriso amigável à mais nova delas. Os olhares trocados pelas outras no seu sorriso não lhe foram visíveis. Só ela? Quer dizer que nós duas somos as velhas? Reclamou a mais alta das senhoras num tom divertido, embora sem sorrir. Padre Lúcio a fuzilou com os olhos, abominando a intimidade. Não, Michael riu desconcertado e sem saber escapar do deslize. Lamentamos pelo filho de vocês, pronunciou a terceira mulher, recuperando a seriedade devida à conversa. Deus o livre de novas acusações desta vez. Há algo em você de sereno, um pouco até de melancólico. Não faz o tipo espancador de mulheres, não mesmo. O comentário, sem emoções apesar do tom cordial, afetou-o visivelmente e afetou ao padre num sentimento totalmente oposto ao seu. Padre Lúcio se deleitou no desconcerto de Michael e mais em presenciar o modo como ele reagia ao próprio acanhamento, sorrindo. Era bom ele sorrir. Não duraria nada na cidade. Não o suportariam por muito tempo. Cabia-lhe apresentá-lo ao maior número de pessoas possíveis. Por quanto tempo pretende permanecer conosco, Michael? Indagou a moça. Só até minha mulher se recuperar. Isso pode demorar, pelo que ouvimos, interrompeu o padre, e prosseguiu com planos tão ríspidos quanto seu humor. Talvez possa nos auxiliar na igreja nesse período. Sempre precisamos de uma mãozinha. Sim, seria bom tê-lo ali, o padre concluiu definitivamente. Ele se queimaria rápido. Será mais rápido do que você imagina, Michael usou um tom levemente ofensivo. Creio de todo o coração nisso. Depois reflito a respeito desse convite. Certo, anuiu o padre. Senhoras, por que não mostram a igreja ao nosso visitante? Sugeriu enquanto ia se retirando. Ele deseja conhecer a cidade? Numa rápida e muda assembleia de cabeças balançando e palavras saindo sem significado específico, confusas tal qual na simples resposta pudessem atrair um julgamento contra si mesmas, as mulheres acabaram aprovando a ideia. E Michael guardou as objeções para a futura ocasião. Sem o padre junto, talvez ele gostasse. A igreja, que inicialmente chamara sua atenção devido às grandes dimensões, por dentro não decepcionou as expectativas. Era realmente bem espaçosa e alta, e aparentemente mais luxuosa do que seria de se esperar numa comunidade pequena e isolada do interior. Detalhes dourados a adornavam em desenhos bem traçados e de linhas fortes. Imagens e objetos se posicionavam em pontos estratégicos para compor o cenário cuidadosamente planejado e limpo. Os vitrais coloridos, a disposição dos bancos, a arrumação do altar cingido também de dourado e o chão em forma de mosaico com o tapete vermelho no corredor central, exatamente tudo combinando perfeitamente e contribuindo para o belo retrato mental que Michael fez com gosto ao adentrá-la com respeitosa suavidade. Mas interessou-se mais e experimentou certo ar de lisonja por conseguir, sem que sequer houvesse pensado em pedir, em conhecer os bastidores, a sacristia, as salas limpíssimas e espaçosas divididas por portas de vidro, onde tudo se preparava antes das missas, a cozinha, o quarto de descanso e trocas de roupa do padre. Havia um sentimento de privilégio em poder conhecer a área comumente de acesso restrito.
O que tem lá atrás? Indagou ao perceber que nos fundos ainda uma área se estendia além daquela mostrada. As mulheres o conduziram para lá e informaram que a casa mais atrás, de onde não se aproximaram, era a residência de Padre Lúcio. Michael não encontrou nada que chamasse sua atenção ali, exceto a porta de madeira destacada no chão de concreto, a qual ostentava uma robusta alça enferrujada. E essa passagem? Existe algo no subsolo? As mulheres se olharam constrangidas. Michael, mesmo nos deslizes constantes, parecia um homem bem contido. Seus sorrisos, embora não servisse de desculpa, desde o primeiro instante haviam sido mais desconcertados e confusos do que alegres ou ofensivos. Estranhamente, elas ainda não o denunciariam. Nada que deva conhecer agora, respondeu uma delas. Ainda. E assim, torto e sem alegria, repetiu-se o sorriso de despedida de Michael nas portas da rua. Até mais, disse ele. O plano de Padre Lúcio falhara inicialmente.